Sejam bem-vindos, Torá, órgão, instrução e luz para as nações. A instrução de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como torrentes de água é o coração de um rei nas mãos do Senhor. Ele o vira para onde ele quer. Leitura simples. Em hebraico, a leitura ela se torna um pouco mais complexa e ao mesmo tempo bem mais simples e mais esclarecedora do que até no próprio português. Esse versículo, Peleg, Mai, Lev, Melech, Beyad. Aí nós temos o tetragrama Yud Rei Vav Rei, Al, Kal, Asher, Yarfetz e Yatenu. Palavra por palavra nós vamos compreender este versículo agora. Paleg. Aqui nós temos uma sílaba, que ela a princípio é uma sílaba fechada. Pá e Lei. Então essa palavra, quando nós traduzimos ela ao pé da letra, nós temos a palavra partidos ou facção. Por que essa palavra partido ou facção está justamente aqui? Essa palavra ela está relacionada com as disputas com os partidos pela supremacia. Ou seja, em seguida nós temos aqui a palavra maim, que é água, que no caso o óxido de hidrogênio. Nós sabemos que a fórmula é H2O, que já contém em si o rei e o vav do nome do Eterno. Então, na água nós já vemos que já tem uma evidência ali o Eterno está ali, dentro da própria fórmula da água, que nós sabemos que é um dos elementos essenciais para a vida do ser humano, é a água. E nós vemos que o que ele está dizendo é assim, que assim como as águas elas são partidas, assim como as águas elas são divididas, elas estão em lagos menores e lagos maiores, rios, mares, oceanos. Essas águas também, elas são controladas, elas têm alguém que os governa, que as controla. E nós vemos que em seguida temos a palavra Lev. Lev é coração, ou Libi, coração. O coração, ele está relacionado aqui ao âmago. O âmago é quando é a parte mais íntima, é a parte mais essencial de um ser humano. Então, quando se refere a coração, se está se referindo à parte essencial do ser humano, a parte do seu íntimo. Então, nós temos Peleg, Mai, Lev, Melech. Assim como as águas que têm suas divisões e que têm suas agitações e que têm seus percursos, assim o coração, a parte mais íntima de um rei, Melech, rei, chefe de estado ou alguém que foi investido de poder total ou parcial. Assim, dessa forma, o coração de um rei, a parte mais íntima de um coração de um rei, Beyad, a decisão deste coração está nas mãos do Eterno. Tanto as águas, com suas agitações, com seus partidos, com seus pequenos rios, com seus grandes rios, com seus mares,
Assim, a parte mais íntima, mais essencial de um rei estão nas mãos do Eterno. E nós temos a palavra al. Al é sobre uma preposição de limites entre o espaço e o tempo. Então mostra que o tempo de cada coisa, ele está nas mãos do Eterno. Ele impõe limites, ele decide até onde vai essas águas, ele decide até onde vai as decisões de um governante, de um chefe, de um rei. Ele controla todas as coisas. Sobre, o Eterno está sobre, em cima, em uma posição aonde ele pode impor limites entre espaço e tempo. O homem, muitas das vezes, ele acha que ele está imbuído de poder pleno, que foi lhe dado poderes plenos para ele fazer o que ele quiser, para ele controlar, para ele fazer ir e fazer vir. Que nós temos a palavra no final aqui, Iatenu, que vão e que vêm, que nós vamos e que nós venhamos, seja de que forma eles acham que pode controlar nossos passos para irmos e para virmos. Mas a questão importante aqui é nós notarmos algo interessante, que isso está em um outro nível, que é em um nível de espiritualidade entre os mundos, que é chamado de Atzilut, Periá, Yetzirá e Asiá. E em um desses mundos, quando tem os seus governantes, eles acham que age por autonomia própria, mas na verdade o Eterno ocultou deles eles saberem que estão sendo apenas controlados e fazendo aquilo que é a vontade do Eterno. Assim são os reis, os governantes, aqueles que acreditam estarem tomando decisões por si só, mas apenas foi ocultado dele que essas decisões que eles estão tomando, aquilo que ele está fazendo, eles estão contribuindo para uma realização de um plano maior do Eterno. Só que para eles estão no poder, eles estão no controle. Justamente por eles acreditarem nisso, eles agem como se tivesse autonomia e controle e domínio sobre tudo, mas na verdade é apenas o Eterno que colocou uma venda, cegou os olhos do entendimento dessas pessoas, desses reis, desses governantes, para que eles achem que está acima de tudo. Mas aqui está mostrando bem claro. Beiade, eterno, Al-Kal, Asher, Yafet, Yatenu. Nas mãos do Eterno está todas as decisões e todos os limites, tudo o que ele deseja, até os nossos desejos, até os nossos medos, as nossas inseguranças, até aquilo que nós pretendemos fazer, até aquilo que nós almejamos fazer, ele está sendo limitado e controlado pelo Eterno. Então, aqui a instrução que nós recebemos hoje é que, assim, muitas das vezes a pessoa acha que ele é autônomo, que ele, por ele ser um Mele, um rei, ele acha que ele tem o poder sobre tudo, que ele já assumiu o controle sobre tudo, que ele é senhor de si mesmo, que ele é senhor do mundo, que ele governa com autonomia. Mas na realidade não, essa pessoa ele precisa entender que todo o poder e todo o governo, Beiad Yehoah. Beiad é aquele que tem todo o poder, está nas mãos do Eterno, está nas mãos daquele que tem o controle sobre o tempo e sobre o espaço. E muitos que acham que tem todo o poder, que pode controlar todas as coisas, mas ele não tem o controle sobre o tempo e sobre o espaço. Não existe ninguém que ele possa tornar um cabelo branco em preto ou um preto em branco. Ele pode pintar, mas ele vai voltar a ser branco. Ele não pode acrescentar 1 centímetro
a sua estatura no crescimento. Ele não pode mudar aquilo que é determinado pelo Eterno. O homem, ele pode, de forma científica e de forma evolutiva, ele pode fazer várias descobertas, ele pode conseguir fazer manipulações genéticas, manipulações científicas, baseado no conhecimento que ele adquiriu, permitido pelo Eterno, que concedeu esse privilégio, mas ele acha que foi um mérito seu, quando na realidade não foi, foi apenas algo que o Eterno concedeu para ele, e ele se acha que é o Senhor de tudo. Mas na realidade é apenas o Eterno que foi lá e cegou os olhos do entendimento dessa pessoa para que ele cumprisse os planos e os desígnios do Eterno sem que ele soubesse que estava fazendo aquilo que é a vontade do Eterno. Então a instrução de hoje aí para nós é como torrente da água é o coração de um rei nas mãos do Eterno. Ele o vira para onde quer, ele controla até os que se acham que estão no controle de tudo. Um abraço a todos, tudo de bom, e que o Eterno abençoe cada um de nós. E até nosso próximo vídeo aí com mais instruções aí do livro de Provérbios de Salomão.